O tempo para todo dia em todo mundo, menos para um garoto que aproveita esse momento para arrumar uma namorada. Takashi Aiba é um estudante que trabalha duro para entrar em uma universidade de medicina. Ele está em uma de suas aulas quando, de repente, exatamente ao meio-dia, tudo ao seu redor para de se mover. Seus colegas ficam completamente congelados em seus assentos e seu professor também. Takashi fica desacreditado e confuso com a situação. Ele olha em volta e começa a rir, acreditando que está em um tipo de pegadinha. O garoto caminha até o lado de fora da sala e vê que a escola inteira está congelada, percebendo que não é uma pegadinha. De alguma forma, o tempo parou para todos, menos para ele. Takashi pega sua bicicleta e vai até o parque mais próximo. À medida que avança, ele percebe que pode ser a única pessoa que pode se mover. O garoto para ao ver gotas de água congeladas em uma fonte. Quando ele tenta tocá-las, a água cai sobre ele. Do outro lado da fonte, uma garota ri, mostrando que também pode se mover. Takashi tenta ir até ela, mas volta para a aula de repente, onde estava antes do tempo congelar. O garoto está completamente seco, como se nunca tivesse entrado na fonte. Takashi fica bem confuso com tudo aquilo e nem pode contar a ninguém porque não acreditariam nele. Naquela noite, ele volta para casa ainda pensando nos estranhos acontecimentos daquele dia. O garoto pergunta ao pai se ele está bem, mas é completamente ignorado. O pai de Takashi está decepcionado porque o filho não conseguiu entrar na universidade que ele queria. No dia seguinte, exatamente ao meio-dia, Takashi está na biblioteca. Ele esbarra em um cara e vê que o livro que ele deixou cair congelou no ar. Aparentemente, o tempo parou de novo. O garoto corre até o parque para encontrar a garota do dia anterior, e quando não a encontra lá, ele vai até a escola dela. Depois de procurar por alguns minutos, ele a encontra deitada no jardim da escola. Takashi tenta acordá-la tocando, mas a garota pensa que ele é um pervertido. O rapaz pede desculpas e afirma que a procurou porque se sentia sozinho. Depois de descobrir que eles são os únicos que podem se mover, ela concorda em acompanhá-lo e ser sua amiga. Os dois falam sobre a parada do tempo, mas não têm ideia do que está causando isso e por que eles são os únicos que conseguem se mover. Enquanto caminhavam, a menina percebe que um motorista adormeceu no volante e está prestes a bater em algumas crianças que estão atravessando a rua. Ela tenta acordá-lo, mas Takashi sabe que não importa o que eles façam para detê-lo. As coisas voltarão a ser como eram depois que o tempo voltar ao normal. Então, mesmo que consigam tirar todas as crianças da frente, elas voltarão para o mesmo lugar quando tudo descongelar. Takashi procura o número do motorista do carro e grava em sua memória. Assim que o tempo zera, o garoto liga para ele, na esperança de acordar o homem a tempo. Depois disso, Takashi corre até o local para ver se as crianças estão seguras. A menina desconhecida também chega lá e o elogia por ter pensado tão rápido. Os dois jovens prometem se encontrar novamente amanhã. Antes de sair, a garota diz a ele que seu nome é Tokini Shinomiya. Quando o tempo congela no dia seguinte, eles se encontram novamente no parque. Shinomiya está desenhando e Takashi diz que fazer isso é inútil porque o desenho desaparecerá quando o tempo voltar ao normal. Ainda assim, Shinomiya acredita que a imagem ficará gravada em sua mente, então não importa se o desenho desaparecer. Os dois jovens fazem um passeio de bicicleta pela cidade e acabam em um campo. À medida que conversam, eles chamam esse momento de tempo extra, pois podem fazer qualquer coisa e nada mudará quando descongelar. Takashi quer passar mais tempo com Shinomiya, mas é tímido demais para convidá-la para sair. Ela percebe a timidez dele e o chama para um encontro. Mais tarde naquele dia, Takashi está cozinhando enquanto canta, claramente de bom humor. De repente, seu pai Seiji aparece atrás dele. Enquanto conversam, descobrimos que a mãe do garoto faleceu por causa de uma doença quando ele tinha 9 anos, mas Seiji não foi visitá-la no hospital. Desde então, o relacionamento entre pai e filho não tem sido o mesmo. No dia seguinte, Shinomiya e Takashi se encontram no parque para o encontro. Ela conta que sempre quis brincar na cama elástica, mas tinha vergonha de fazer isso porque sempre tinha gente olhando. Takashi a observa pulando como uma criança e não consegue evitar de dar um sorrisinho bobo. Depois de brincar, eles vão comer um lanche que Takashi trouxe, mas Shinomiya recusa dizendo que está de dieta.
O garoto a lembra que depois que o tempo voltar ao normal, ela voltará a sentir fome e tudo que comeu enquanto o tempo estava congelado não vai contar. Os dois comem e conversam tranquilamente, mas acabam discutindo depois que Takashi diz que vai desistir de correr atrás do seu sonho. Por causa disso, Shinomiya o chama de preguiçoso, deixando o garoto bem chateado e o fazendo ir embora. Enquanto se afastava, ele acidentalmente a empurra no chão. E logo depois o tempo volta ao normal. No hospital da cidade, o médico Asami entra no quarto de sua esposa doente. Ela está mal há vários anos e as chances de melhora são bem baixas. Assim como Shinomiya, ela também adora desenhar. Asami cuida dela com muito carinho, mas a mulher vem se sentindo um fardo para ele. No dia seguinte, Takashi está em seu quarto lendo mangá quando o tempo para novamente. Ele corre para o parque e vê Shinomiya esperando por ele. Ambos se desculpam e fazem as pazes. Eles decidem se encontrar na casa dele no dia seguinte. Takashi diz a ela que seu objetivo na vida é ser médico. Depois de conversarem, os dois jovens vão dar um passeio de bicicleta e acabam no mesmo campo do dia anterior. Eles deitam na grama e Takashi se aproxima para beijá-la, mas o tempo volta ao normal exatamente naquele momento e ele acaba voltando para seu quarto. Enquanto isso, Asami e sua esposa discutem depois que ela diz que não quer mais ficar com ele. Mesmo já sabendo o motivo, ele a questiona por estar fazendo isso. A mulher diz que será transferida para um novo hospital na manhã seguinte e quer viver como quiser pelo tempo que lhe resta. Asami tenta argumentar para que ela fique, mas de nada adianta. No dia seguinte, Shinomiya bate na porta de Takashi para irem para seu encontro. Ela está usando um lindo vestido que o deixa sem palavras. Ele a recebe e a elogia, a deixando meio sem jeito. Takashi fez questão de fazer diferentes pratos e antes de se sentarem para comer, ele a presenteia com um par de hashis sofisticados. Mais tarde, Takashi pergunta a Shinomiya o que ela planeja ser no futuro. A garota evita a pergunta e fala sobre uma cápsula do tempo que enterrou quando era pequena. Na cápsula tinha papéis onde ela havia escrito seus sonhos e aspirações, mas ela não se lembra de nada que escreveu. Takashi sugere que eles desenterrem, mas o local agora é o quintal de alguém. Após a refeição, eles saboreiam juntos um bolo de chocolate e ele a convida para uma queima de fogos à noite, mas ela afirma que não poderá vê-lo mais. Takashi pergunta por quê, mas o tempo descongela e ele não ouve a explicação dela. Se você chegou até aqui, comente a hashtag tempo, assim vou saber até onde você está comigo no vídeo. No dia seguinte, quando o tempo congela novamente, Takashi a procura por todos os lados, mas não a encontra. Mais tarde, ele pergunta aos colegas de aula dela onde a garota está e descobre que a menina está no hospital sendo tratada de uma doença mortal. Ele corre rapidamente até lá e é informado que Shinomiya tem uma condição chamada doença de Wilson, e as chances de sua sobrevivência são baixas porque somente um transplante de fígado pode salvá-la. Toda a sua família foi testada, mas os fígados deles não eram compatíveis com ela. Além disso, para realizar o transplante, o doador tem que ser um familiar ou um marido. Por isso, ela perdeu a esperança de sobrevivência. Shinomiya revela que o dia em que descobriu que não conseguiria um doador foi o mesmo dia em que começou os congelamentos no tempo. Takashi diz que fará um teste para ver se seu fígado combina com o dela, mas Shinomiya acha que isso é inútil. A garota diz que tem apenas 6 meses de vida, por isso não quer mais vê-lo. Em casa, Takashi pesquisa a doença de Wilson no Google e lê vários artigos sobre o assunto. Ele descobre que uma pessoa que sofre da doença não pode comer chocolate, camarão e algas marinhas, e isso é tudo o que ele vinha dando para ela até agora. Graças ao congelamento do tempo, Shinomiya conseguiu comer tudo que ela gostava sem piorar sua condição. Takashi vai até o hospital novamente e se encontra com Asami. O garoto implora para que o médico salve sua amiga, não importando o método. Surpreendentemente, Asami pergunta se o tempo também para eles, deixando Takashi confuso. Os dois vão até o telhado para conversar sobre o assunto. É então revelado que Asami e sua esposa também passaram pela mesma experiência que Takashi e Shinomiya. A esposa do médico sofria de uma doença terminal que exigia um transplante de fígado. De uma hora para outra, os dois começaram a passar pelo congelamento do tempo, sendo dessa forma que se conheceram.
Era quase como se Deus lhes dissesse que o fígado deles era compatível e que Asami poderia ajudá-la a sobreviver. Como a história de ambos os casais é muito parecida, Asami acredita que o fígado de Takashi também será compatível com o de Shinomiya. Porém, para um transplante assim, existem várias regras que precisam ser seguidas. Em primeiro lugar, o doador deve ser familiar do destinatário. Isso pode ser conseguido se os dois se casarem. Mesmo assim, Takashi não pode doar órgãos antes dos 20 anos. A única coisa que resta para salvar a garota é esperar que Shinomiya sobrevivesse por mais um ano, até que Takashi pudesse doar legalmente seu fígado. Asami afirma que ela dificilmente conseguirá sobreviver mais que 6 meses, ainda mais considerando o ritmo em que a sua saúde está piorando. Após a conversa com o médico, Takashi se senta ao lado de Shinomiya e folheia o caderno de desenho dela. Todos os seus esboços são das memórias que tiveram juntos, como a fonte onde se viram pela primeira vez e a lancheira que ele fez para ela. O que mais chama a atenção dele é um esboço de seu rosto. Quando Takashi volta para casa à noite, ele pergunta a seu pai como sua mãe conseguiu sobreviver mais tempo do que os médicos haviam previsto. Seiji diz que ela costumava dizer que não morreria antes dele realizar seu sonho de construir uma ponte. Ela aguentou por alguns meses, mas infelizmente não conseguiu ver o resultado final. No dia que ela faleceu, Seiji estava no canteiro de obras tentando concluir a ponte o mais rápido que podia, já que essa era a única coisa que ele poderia fazer por ela. Ao ouvir isso, Takashi perdoa seu pai por não estar presente quando a mãe faleceu. No dia seguinte, quando o tempo congela, ele vai até a casa onde Shinomiya enterrou sua cápsula do tempo, determinado a achar a caixa, não importando o que aconteça. Ele escava diferentes áreas do quintal todos os dias usando um mapa. Depois de cavar por bastante tempo, ele finalmente encontra a caixa e corre para o hospital para entregar a ela. Shinomiya diz que não precisava ter feito isso, mas fica encantada por ter a caixa de volta. Dentro dela, ela encontra desenhos a retratando como padeira, florista e várias profissões. Takashi também mostra à garota a folha que diz que seu fígado corresponde ao dela, o que significa que ainda tem uma chance de sobreviver. De repente, ele se ajoelha e a pede em casamento. Shinomiya chora, emocionada com o gesto, e Takashi promete salvá-la. Asami conversa com a direção do hospital, que permite que o garoto doe o órgão com o consentimento de um responsável. Takashi pede permissão ao pai e argumenta que apenas 40% de seu fígado será usado, então ele sofrerá apenas um leve desconforto. Mas se isso significa salvar a vida de Shinomiya, ele está disposto a fazer qualquer coisa. Ainda assim, Seiji nega o pedido, afirmando que está o impedindo de tomar uma decisão imprudente. O dia seguinte é o dia em que Takashi e Shinomiya se casam. O hospital é decorado para a cerimônia e Takashi coloca 2 relógios em uma plataforma, substituindo suas alianças de casamento. Asami comenta que sente que está voltando no tempo, porque seu casamento também foi muito parecido. Para surpresa de Takashi, seu pai chega no hospital com os papéis de permissão assinados. Ele parece bem feliz por seu filho ter tomado a decisão de salvar a vida de alguém. Takashi vai até o quarto de sua futura esposa e a encontra inconsciente no chão. Ela é levada imediatamente para a UTI, mas os médicos nada podem fazer enquanto ela entra em coma. Takashi encontra uma carta endereçada a ele, onde Shinomiya agradece por tornar sua vida melhor. Ela também expressa seu amor por ele pela primeira vez, falando que o ama. Um pouco mais tarde, quando o relógio marca meio-dia, o tempo não para, fazendo Takashi acreditar que Shinomiya faleceu. Mas o médico informa que ainda há uma chance. Algumas semanas depois, Takashi acorda em uma cama de hospital ao lado de Shinomiya, após o transplante de órgão. Ambos estão vivos e bem. O casal dá as mãos bem felizes e aliviados. Em outro lugar, Asami e sua esposa estão observando o mar. Ele a faz entender que ela não é um fardo para ele. Na verdade, ela torna a vida dele melhor. Os dois se reconciliam e Asami garante que encontrará uma maneira de ficarem juntos para sempre. No final do filme, vemos Takashi e Shinomiya almoçando no parque no aniversário de 17 anos dela. E esse foi o recap de Love Stopped Time, lançado em 2019.
Comente o que você achou e dê uma nota de 1 a 10. A minha é 9. Te vejo no próximo recap.